Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje vamos continuar a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, a promessa do Espírito Santo. No meu primeiro livro, o Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai realizar. Disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus levado ao céu. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vós ter os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou ao céu os olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como o vistes partir para o céu. A comunidade em Jerusalém. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles preservaram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
A eleição de Matias. Naqueles dias estavam reunidos um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, na Escritura anunciou acerca de Judas, que se tomou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e foi incumbido do mesmo ministério. Ele até comprou um campo com o salário da maldade, mas caiu morto, de bruços, arrebentado pelo meio, espalhando-se todas as suas vísceras. O fato se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso, aquele campo chama-se na língua deles Aceldama, quer dizer, campo do sangue. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e ainda que outro receba o seu encargo, há homens que nos acompanharão durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado do meio de nós. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha de sua ressurreição. Apresentaram então 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para ocupar neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Tiraram então a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi acrescentado ao número dos 11 apóstolos. Então, né, esse é o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. E aí a gente é apresentado ao Espírito Santo e aquilo que ele promete, né? Vamos dizer que o Espírito Santo, ele é a potência, né, que conseguiu ser operada pelo atuar entre os outros, né? Vamos dizer assim, a comunicação. Essa comunicação, ela é dada como santa pela vontade do orador. Então, a fé, a oração, ela é elevada ao espírito, ela é elevada ao organismo. E ela se faz santa quando a gente sente dessa oração um benefício. Mas esse benefício é destituído das relações, vamos dizer, de dependências, né? No sentido que a gente instala na nossa vida. Então,
nós, a partir dos nossos relacionamentos, a gente vai instalando dependências por razões que às vezes até mesmo o coração desconhece, até às vezes até nós mesmos desconhecemos a razão de nossos interesses. Mas o espírito não. O espírito, ele conhece tudo. Porque é como se o espírito em nós, ele fosse muito preciso naquilo que provoca a sensação. Então, ele até escreve, né, de forma molecular em nós, nas nossas células, essa santidade. Por que existe... Por que a gente prega essa santidade? Porque o conhecimento da sensação nos faz sermos pessoas melhores. E nós conseguimos, de alguma forma, dar valor, dar importância para esse melhor encontrado aí, nessa santidade, e doarmos como o verdadeiro amor, né? Doarmos essa santidade de uma forma extremamente grande, porque a gente vem organizando ao longo de milhares de anos toda a sistemática, né? Todo o lado científico que do homem é condicionado para esse sentido, né? O Santo Espírito Santo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que consegue converter o corpo que está ruim em bom, porque ele sabe o sentido que deve trabalhar. O corpo deve seguir a santidade para ser, né, salvo. Inclusive de todas as doenças, né? Bom, mas para descrever isso com técnica, com um mandato escolar das várias escolhas, escolher e lembrar desse edifício, a gente criou arquiteturas de ofícios onde nós, associados a essas arquiteturas, somos levados ao conhecimento cada vez mais profundo da santidade em um ser, que representa, vamos dizer assim, de um sentido leve, né, a limpeza e a sujeira, né, o puro e o impuro, ou a proporção, né, o que devemos levar em conta disso. Será que eu posso julgar as pessoas pelo grau de pureza? Só que as pessoas não. O espírito das pessoas que enaltece os detalhes, que ora por elas em determinadas situações. Então nós passamos a olhar para o mundo dos espíritos e crer nele, crescer nele, a ponto de estarmos em pura conexão com Deus nessa navegação de produtos associados aos espíritos cantando Samaria. Então, se amarrar à área, se amarrar ao solo, essa raiz que perpetua essa voz, essa oração, ela foi condenada a uma cruz. É um gesto de elevar sentido à célula. Foi ao céu e voltou ao terceiro dia ressuscitando
Ou seja, a partir da citação, eu consigo reaver o estímulo sentido, graças ao evento da Samaria, da afirmação da arquitetura do trabalho dessas qualidades que a gente busca para sobreviver cada vez melhor dentro das nossas preces, né? Porque de alguma forma nós temos pressas, porque a pressa nos faz, né, ter uma velocidade que comunica. Porque até mesmo a descaracterização de uma comunicação tem a ver com a velocidade. É um elemento característico da comunicação. Ela fala muito, né? Então a gente conta com a descrição. Nós descrevemos a maioria das coisas e vamos observando a partir da descrição a associação dos novos, dos recém-nascidos para com elas. E vamos transformando o mundo, gerando cada vez mais segurança no sentido da vida, que encontra a partir das cruzes, ou dos sacrifícios, ou das finanças propriamente ditas, zeladas entre nós, né? Ou seja, as heranças e os herdeiros, um caminho. Esse caminho é, é, até o céu, né? Então, quando a gente exibe, com certeza, consente espiritualmente o caminho, né? O Espírito Santo, né? A gente consegue, né, conhecer-nos em unidade com Deus, buscando esse lado, porque o lado que nos protege artificialmente, que é o lado da carne, que ela se tempera pela beleza a partir dos denominadores que concebem o belo, né, dentro das nossas identificações. Por exemplo, tem para pessoas que gostam de se defender, um corpo forte, um corpo com bastante defesas é um corpo belo. Para quem gosta de ataque, um corpo que é forte e é preparado para o ataque também. Então a gente tem vários tipos de corpos, carnes temperadas, geradas além. Só que além dessa carne, o que gera além dela é o Espírito de Deus, que a gente assume ser igual entre nós. É como se fosse a energia nessa quadra. E ela vai sendo narrada, elevada a um sentido comum. É a comunhão. Essa comunhão, esse sentido comum, nos permite crer na justiça a partir da vida em comunidade. Mesmo às vezes a gente não sentindo tão valor, isso tão presente assim nessa distribuição de bens e relações, essas coisas todas, elas fazem um grande favor para a justiça baseada nessa função comum, comunicação comum. Então,
de várias formas de descrever, a gente encontrou uma. E essa vem sendo dada aos filhos, né? Essa vem sendo a hóstia que nos alimenta em comunidade, que nos ajuda a encontrar a paz, né? E o sangue, né? Que representa para nós uma um, um curso, né, para a oração, um curso que sempre continua, que é um ciclo, né? Só que esse sangue, né, ele nos traz a ideia de qualidade, né? O sangue ele tá puro ou tá contaminado, né? Para manter o sangue puro, o sangue limpo, a gente tem que estar em constante tomada de sangue, né? Em constante comunhão. E o Espírito Santo ele nos dá isso, certo? Além de todas as obras que a gente vem experimentando para tentar melhorar a sobrevivência, dando um discernimento para a vida e para as coisas que hoje a gente se apoia, graças a Deus e ao trabalho dos irmãos, né? Onde a gente encontra farturas de muitos produtos. Só que esses produtos, eles não são a salvação. Eles ajudam a comunhão, a levar você à comunhão, à proteção, à sobrevivência e tudo. Mas o que protege mesmo a gente é o estado de sempre contar com o Espírito Santo. Nunca esquecer da santidade, de amar a si mesmo e cumprimentar o Espírito que há em você, pois ele é Deus, né? Ele nos apresenta a Deus. E também tratar a nossa carne para que ela possa nos ser aquilo que a gente precisa, né? Tanto uma defesa quanto um ataque, né? Que a nossa carne esteja preparado para estar em coexistência com esse espírito até a hora da nossa morte, certo? E com isso a gente possa ser apresentado para aqueles que precisam de ver para querer, né? Que a gente consiga mostrar cada vez mais esse lado da vida, né? Que é muito simples e que é muito boa. É muito forte. É muito forte mesmo. No sentido de independência, né? Então que a gente saiba mostrar isso para os irmãos, para quando eles se sentirem fracos, eles lembrarem que são muito fortes e podem vencer qualquer coisa. Qualquer desafio que lhe apareça em primeiro plano, pode contar com o Espírito Santo, que ele é forte para te levar para o caminho da salvação, onde você passará e ressurgirá, né? No sentido da graça, no sentido do amor próprio, no sentido da ternura, que te dá tudo o que precisa e te mantém, né, vivo, firme e forte, fazendo a vontade de Deus, certo? E essa vontade de Deus, quando você estiver presente com o Espírito, será a sua vontade, certo? Dentro da simplicidade das possibilidades de frequentar o meio, né, a qual está organizado dentro
dessas transformações que usamos para sondar o espírito e reconhecê-lo de forma até mesmo mais misteriosa, né? No sentido dos mistérios espirituais, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o livro do Atos dos Apóstolos. E no próximo vídeo a gente continua a leitura da Bíblia. Um abraço para vocês e fui!